Saudamos a todos os nossos amados irmãos e irmãs com a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, Pai Criador dos céus e da terra, Deus de Davi, Deus de Enoque, Deus de Elias, Deus de Abraão, Deus de Moisés, aqui estamos, eu e meus irmãos e minhas irmãs, diante do Teu trono, para pedir de Ti sabedoria que vem dos altos céus e que o Senhor possa nos conceder o Teu Santo Espírito para que Ele habite em nós, faça morada em nós e nos dê o entendimento do que aqui será dito, porque a Tua palavra é o assim diz o Senhor. Dai-nos a Tua paz, Senhor, e fica conosco todos os dias de nossas vidas. É o que te pedimos e te agradecemos pelo sangue de Jesus Cristo, nosso intercessor. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a mensagem de hoje é o que Deus revelou sobre as encenações e teatros. Eu quero só deixar registrado que eu amo vocês, não tenho nada contra a igreja, nada contra vocês. Quero estar no céu com vocês, do lado do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas a mensagem tem que ser aceita, é o assim do Senhor. Ela nos chama a atenção do que desagrada o Senhor e que está sendo feita dentro da casa dele. O que Deus revelou sobre encenações e teatros. Peguem as suas Bíblias e vejam o que está escrito em Gálatas, capítulo 4, verso 16. Será possível que me tornei vosso inimigo apenas por vos declarar a verdade? Em 1 Tessalonicenses 2,13, diz assim: outro motivo ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que provém de Deus, acolheste não como simples ensino de homens, mas sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com toda certeza, está operando eficazmente em vós, os que credes. Em Tiago, capítulo 1, verso 22, diz assim: sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Nós temos que ser praticantes da palavra, do assim diz o Senhor. E tudo que fizermos, nós temos que analisar se está de acordo com a palavra de Deus. Uma mensagem do Espírito de Profecia, vou ler aqui algumas. Olha o que diz assim. O título diz: rejeitar a reprovação leva à perda da alma. Satanás atuará sobre mentes acostumadas à condescendência, sobre pessoas que sempre agiram a seu bel prazer, sobre aqueles para quem qualquer conselho ou reprovação para mudar seus objetáveis traços de caráter é considerado uma crítica destrutiva que os ata. Restringe e lhes tira a liberdade de agir. O Senhor, em grande misericórdia, lhes enviou mensagens de advertência. Mas eles não quiseram dar ouvidos à reprovação. Como inimigo que se rebelou no céu, eles não gostaram do que ouviram, não corrigiram o mal que haviam feito, mas se tornaram acusadores, declarando ter sido maltratados e não terem recebido a devida consideração. Agora é o momento da prova, do teste, da avaliação. Aqueles que, como Saul, persistiram em fazer as coisas a seu modo, sofrerão como ele. A perda da honra e, finalmente, a perda da alma.
Comentário Bíblico Adventista, volume 3, página 1319, e está também carta 13, 1892. São advertências, meu irmão e minha irmã, para que nós possamos mudar, possamos corrigir aquilo que estamos fazendo de errado, seja em qualquer lugar do nosso país ou do mundo. Tem uma mensagem para os que estão com a responsabilidade de nossa obra. Não animeis os homens que devem empenhar-se neste trabalho a pensarem que devam proclamar a solene e sagrada mensagem em estilo teatral. Nem um jota, nem um tio de qualquer coisa teatral deve aparecer em nossa obra. Evangelismo, página 137. Nem um jota. Nada. Aqui nós temos alguns conceitos sobre o que significa encenação. No dicionário diz assim: encenação, montagem, execução de cena teatral ou cinematográfica. Fingimento. Já está deixando bem claro que é um fingimento. O conceito sobre drama. Expressão usada para designar uma situação comovente, impactante, que causa comoção. Né? Drama real, fato. Quando o drama é real, é fato. A cruz de Cristo é fato. Foi real. Drama teatral, encenação. Assim como a Paixão de Cristo é uma encenação. No início de meu trabalho foi dada a mensagem de que todas as representações teatrais em conexão com a pregação da verdade presente fossem desaconselhadas e proibidas. Olha o que a serva do Senhor está dizendo. Os homens que pensavam ter um admirável trabalho a fazer, procuraram adotar uma estranha atitude e manifestavam esquisitices no movimento do corpo. Eis a instrução que me foi dada: não aproveis tal coisa. Estas atitudes, com sabor teatral, não devem ocorrer na proclamação das solenes mensagens que foram confiadas. Evangelismo, páginas 137 e 138. A obra nas grandes cidades deve ser feita segundo a ordem de Cristo, não segundo os métodos teatrais. Não é uma realização teatral que glorifica a Deus, mas a apresentação da verdade no amor de Cristo. Obreiros Evangélicos, página 356. Alguns pastores cometem o erro de pensar que o sucesso depende de arrastar uma grande congregação pelo aparato exterior, anunciando depois a mensagem da verdade em estilo teatral. Isso, porém, é empregar fogo comum em lugar de fogo sagrado, ateado por Deus. Evangelismo, página 136. Em seus esforços para alcançar o povo, os mensageiros do Senhor não devem seguir as maneiras do mundo. Nas reuniões realizadas, não devem depender de cantores do mundo, nem de exibições teatrais para despertar o interesse. Evangelismo, página 508.
veríamos diferente estado de coisas se determinado número se consagrasse inteiramente a Deus e então devotasse seus talentos à obra da escola sabatina, avançando sempre em conhecimento, educando-se para que pudesse instruir a outros quanto aos melhores métodos a serem empregados na obra. Mas não devem os obreiros procurar métodos pelos quais ofereçam um espetáculo, consumindo tempo em representações teatrais e exibições de música, pois isso não beneficia a ninguém. Não é bom ensaiar crianças para que façam discursos em ocasiões especiais. Devem elas ser ganhas para Cristo. E em lugar de gastar tempo, dinheiro e esforço para uma encenação, que todo esforço seja feito a fim de preparar os molhos para a colheita. Christian Education, 1893, Fundamentos da Educação Cristã, página 253. O aprendizado e a obra. Ele, um pastor, deve cortar de suas reuniões tudo quanto tenha semelhança com exibições teatrais, pois tais aparências exteriores não dão nenhuma força à mensagem que ele anuncia. Evangelismo, página 501. Não haja exibição teatral, pois isso não ajuda a fortalecer na palavra de Deus. Antes, distrairá a atenção para o instrumento humano. Carta 352 de 1908, Mensagens Escolhidas, volume 2, página 24. Não permitais que haja qualquer coisa de natureza teatral, pois isso prejudicaria a santidade da obra. Evangelismo, página 137. Homens e mulheres judiciosos devem ver que as representações teatrais não estão em harmonia com a solene mensagem que tendes a apresentar. Carta 190 de 1902, Evangelismo, página 127. Não devem os pastores pregar opiniões de homens, não devem contar anedotas, nem encenar representações teatrais. Evangelismo, página 207. As lições dadas à nossa juventude por professores cristãos amantes do mundo estão fazendo um grande mal. As reuniões festivas, as glutonarias, as loterias, as cenas mudas e representações teatrais estão fazendo um trabalho que produzirá um registro com seu fardo de resultados para o juízo. No Deserto da Tentação, página 82. Tudo está sendo registrado. Temos que nos manter tão afastados do que seja teatral e extraordinário como Cristo se manteve em sua obra. Evangelismo, página 396. Estamos lidando com assuntos que envolvem interesses eternos e não devemos, em coisa alguma, imitar o mundo. Temos que seguir de perto os passos de Cristo. Nosso bom êxito dependerá de realizarmos a obra com a simplicidade com que Cristo a realizou, sem nenhuma demonstração teatral. Evangelismo, página 139. As consequências sobre o teatro. Entre as casas de diversões, a mais perigosa é o teatro. Em lugar de ser uma escola de moralidade e virtude, como costume ser chamada, é ele justamente o viveiro da imoralidade.
os hábitos viciosos e as tendências pecaminosas são fortalecidos e confirmados por esses entretenimentos. As cantigas baixas, os gestos, as expressões, as atitudes indecentes corrompem a imaginação e rebaixam a moral. Todo jovem que assiste habitualmente às tais exibições será corrompido em princípio. Não existe em nosso país influência mais poderosa para corromper a imaginação, destruir as impressões religiosas e enfraquecer o gosto pelos prazeres tranquilos e as sóbrias realidades da vida, do que as diversões teatrais. O gosto por estas cenas aumenta em cada transigência, assim como o desejo para com as bebidas intoxicantes se fortalecem com o seu uso. Conselho sobre Educação, página 57. A ingestão de bebidas alcoólicas, o fumar, o jogar, as corridas de cavalo, o ato de ir ao teatro, a grande importância atribuída aos feriados, tudo isso é uma espécie de idolatria. Idolatria. Um sacrifício sobre o altar dos ídolos. Fundamento da Educação Cristã, página 312. Não podemos andar nas ruas de nossas cidades sem encontrar chocantes notícias de crimes que serão contados e recontados nos romances e no teatro. A mente é educada para familiarizar-se com o pecado. Isso está também no Lar Adventista, página 406. O que significa ficção? Ato de efeito de fingir. Simulação, arte de imaginar, coisas imaginárias. As novelas, vai falar agora das novelas, mesmo que sejam novelas bíblicas, tem coisas que não são verdadeiras, assim como os filmes de Hollywood, né? Muitas coisas, assim como o filme de Noé, onde num determinado ponto a porta da arca é aberta, parece aquele senhor vendendo coisas. Então, a gente não deve ver isso aí, assistir, tem que fugir da televisão. As novelas de amor e histórias frívolas e provocantes constituem outra espécie de livros que são uma maldição para todo leitor. Pode o autor inserir um bom conceito moral e entremear a sua obra de sentimentos religiosos. Não obstante, em muitos casos, Satanás não fica senão disfarçado com vestes angélicas, a fim de, com mais facilidade, enganar e seduzir. Em grande medida, a mente é influenciada pelas coisas de que se nutre. Os leitores das histórias frívolas ou provocantes ficam incapacitados para o cumprimento dos deveres que lhes incumbem. Vivem vida irreal e não têm o desejo de examinar as Escrituras para nutrir-se do maná celestial. Delimitar-se a mente e perdem a faculdade de considerar os grandes problemas do dever e do destino. Testemunhos Seletos, volume 3, página 165. Aos que anseiam por essas diversões, respondemos: não podemos condescender com elas em nome de Jesus de Nazaré. A bênção de Deus não poderia ser invocada sobre o tempo gasto no teatro ou na dança. Nenhum cristão desejaria enfrentar a morte em tal lugar. Ninguém desejaria ser aí encontrado quando Cristo vier.
Review and Herald, 28 de fevereiro de 1882, o Lar Adventista, página 515. Qual é a vontade do nosso Deus? Vamos ver aqui. Mediante o emprego de cartazes, olha o que devemos fazer dentro da casa do Senhor. Temos que empregar cartazes, símbolos e ilustrações de várias espécies, em vez de fazer teatro, inclusive com crianças, né? Mas temos mania de dizer, não, mas tudo é para a honra e glória do Senhor, são coisas que é para Deus, estamos falando de Deus, não é bem assim. Meu irmão, nós seremos cobrados. Quando Deus diz não, é não. Mediante o emprego de cartazes, né, a vontade de Deus, o que Ele quer que nós façamos? Emprego de cartazes, símbolos, ilustrações de várias espécies. O pastor pode fazer a verdade destacar-se clara e distintamente. Isso é um auxílio e está em harmonia com a palavra de Deus. Obreiros Evangélicos, página 355. Deus mesmo, porém, empregou figuras e símbolos para apresentar aos seus profetas lições que queria que eles transmitissem ao povo. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 319. A única segurança para os bêbados, bem como para os homens temperantes, é a total abstinência. A mesma regra se aplica aos amantes de ficção. Sua única segurança é a total abstinência. Ciência do Bom Viver, página 446. Evitai ler e ver coisas que surgiram pensamentos impuros. Cultivai as faculdades morais e intelectuais. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 229. Deus deu a seu povo a mais preciosa literatura, que é a palavra de Deus. Encontre um lugar em cada compartimento da casa. Guardai a Bíblia, o pão da vida, bem à vista. Que o dinheiro gasto em revistas, em vez disso, seja empregado em publicações que contenham a verdade presente e tenham elas um lugar preeminente no lar. Com toda a segurança, estas podem ser apresentadas às crianças e aos jovens. As novelas não devem entrar em nossos lares, seja ela qual for. Ah, mas é uma novela cristã. Nenhuma novela. As novelas não devem entrar nos nossos lares, dos que creem em Cristo. Se você, meu irmão e minha irmã, crê em Cristo, é o que está dizendo aqui, não permita que as novelas entrem em nossos lares. Não apresentei aos jovens aquilo que é representado como madeira, feno ou palha, porque isso envenenará o apetite por aquilo que representa o ouro, a prata e as pedras preciosas. A inclinação para a leitura barata e vã deve ser estritamente combatida. Manuscrito 53, 1911. Minha consagração hoje, 1953, página 89. A leitura da palavra de Deus não fascina a imaginação e inflama as paixões, como as ficções de um romance, mas abranda e suaviza o coração, eleva e santifica as afeições. Manuscrito 93, Meditação Matinal, Nossa Alta Vocação, 1962, página 273. Pais e mães, paizinho e mãezinha, uma mensagem para você, para vocês.
obtende todo o auxílio que puderdes, mediante o estudo de vossos livros e publicações. Tomai tempo para ler a vossos filhos. Formai um círculo familiar de leitura e a cada membro da família, pondo de lado as preocupações do dia. Una-se no estudo, especialmente receberá benefício, unindo-se nesse estudo familiar à noite. O jovem que se tenha acostumado a ler novelas e livros baratos de história. É isso que devemos fazer com os nossos filhos. Conselhos aos pais, professores e estudantes, página 138. Orientação da criança, página 38. A igreja está se preparando? Nós estamos preparados, meu irmão, minha irmã? Vou ler o último texto aqui, sobre essas perguntas. Deus se desagrada de nós quando assistimos ao erro, sem a isso ser obrigados. Ele se desagrada quando estamos dentro da casa dele, assistindo encenações teatrais, quando nós não somos obrigados a ficar assistindo. É o que está sendo dito aqui. Deus se desagrada de nós quando assistimos ao erro, sem a isso ser obrigados. Pois a menos que Ele nos envie a essas reuniões onde o erro é inculcado ao povo pelo poder da vontade, Ele não nos guardará. Os anjos cessam seu vigilante cuidado sobre nós e somos deixados aos açoitos do inimigo, deixados a ser entenebrecidos e delimitados por ele e pelo poder dos seus anjos maus. E a luz ao nosso redor fica contaminada com as trevas. Primeiros Escritos, página 125. Meu irmão, isso é um perigo para nós. Nós precisamos mudar. E o que eu posso fazer, meu irmão e minha irmã, é comunicar, passar para vocês o assim diz o Senhor. Isso vale, inclusive, meu irmão, para mensagem que é passado um pouco antes do dízimo. Provai e vede. É encenação, é teatro. Eu amo a sonoplastia, mas eu larguei quando eu tive conhecimento dessa verdade há 3 anos atrás. Eu larguei. E quando passa o provai e vede na minha igreja, eu baixo a cabeça e fico lendo a Bíblia, para não dar atenção para aquilo, porque eu sei que aquilo desagrada o Senhor. Mas tudo para a honra e glória do Senhor, é o que é dito. Nós temos que parar, meu irmão. Satanás é sutil. Nem tudo que aparenta ser bom para Deus, ele se agrada. Satanás é sutil. Que nós possamos, meu irmão, minha irmã, ficarmos com o assim diz o Senhor. Que possamos refletir sobre essas advertências e mudar, termos atitude. Porque essa rejeição é que desagrada o Senhor. É essa rejeição que fará sacudidura. Muitos de nós saímos da casa do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Jesus te ama. Ele não ama o que nós fazemos de errado, mas mesmo errados, Ele continua nos amando. Hoje Ele é o nosso Salvador, mas quando a porta da graça se fechar, o nosso destino já estará selado.
E quando ele vier nas nuvens do céu, ele virá como juiz. Fique na paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Amém.